Sejam bem-vindos à nossa aula de segunda-feira. Hoje veremos concordância verbal, que é um assunto que a gente tinha que ver. E veremos também, pessoal, tem uma colega nossa, acho que tem mais gente que vai fazer a prova de... É São Gabriel que vocês vão fazer? Ou é prova de professor? FAPEC. Então, onde eu coloquei no grupo, das 20 questões, 2 são de acentuação e 2 são de crase. Então, a gente vai ver concordância verbal, que é a nossa atividade 3, e veremos um pouco de crase. Certinho, pessoal? Vamos lá? Vamos ver a aula de concordância. Vai começando enquanto o pessoal chega. A gente sempre procura começar na hora marcada, né? Vamos lá? Não apareceu, não? Nosso assunto de hoje, A gente viu concordância nominal na última aula, hoje veremos concordância verbal. Então, a concordância, pessoal, representa um estudo poderoso, um instrumento para produzir e interpretar texto de acordo com as normas da variante padrão da língua. Concordar adequadamente o sujeito com o verbo, o adjetivo com o substantivo, pode tornar o texto sem ambiguidades. Então, até mandei no grupo hoje a prova que teve o último concurso, anos iniciais e pré-escola, vocês viram que eles colocam numa questão só, crase, acentuação e regência. Escreve lá um parágrafo para você achar aquele que está mais correto, tá certo? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Para setembro, pessoal, para setembro, então nós vamos trabalhar, a gente fechou hoje, com a direção, com a nossa colega, nossa professora, um curso da nova ortografia e as mudanças que ela provocou na fonética, na acentuação, na ortografia, o uso do hífen na crase também tem, até nos verbos tivemos mudança por causa da nova ortografia. Então, a gente vai trabalhar esse curso em setembro. Outubro, que é o mês do servidor público, a gente vai trabalhar um curso de língua portuguesa avançado, e um curso de raciocínio lógico. Estava vendo a prova de raciocínio lógico do último concurso, foi bem tranquila, acho que uma questão de tabela verdade, que é que dá mais trabalho, mas as outras questões eu percebi que eram bem tranquilas. Ô, professor, não, é só o meu som, mas não está saindo som nenhum do áudio. Não? Som tá normal. Mais ou menos escuta, gente? Tá normal o som. Tá bom, Marcelo, vamos lá. Concordância verbal. Valeu, Denise. Concordância do verbo com seu sujeito em número e pessoa. Tá certo? Então, não é gênero, número e grau, é número e pessoa. Tá certo? O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Vamos lá. O gerente falou com o chefe. Gerente, sujeito no singular, falou o verbo no singular. A secretária e suas amigas. O sujeito está no plural. Não compareceram à festa. Professor, não mudou o slide. Oi? Não mudou o slide. O slide. Tá bom aqui. Então, a secretária e suas amigas não compareceram à festa. Então, elas não compareceram à festa. Então, sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Então, isso é regra geral. Aí nós temos as regras especiais. As regras especiais. Sujeito composto antes do verbo. Então, o sujeito veio antes do verbo. Vai para o plural. Recife e Jaboatão são cidades do litoral pernambucano. Olha só, o sujeito é composto, veio antes do verbo, o verbo é no plural. O verbo poderá ficar no singular se os núcleos do sujeito forem sinônimos. A decência e a honestidade.
certo? Poderá. Ele pode funcionar como primeiro, pode funcionar como segundo. A decência e a honestidade é coisa rara nessa sociedade. Não soa muito bem, né? Mas está correto também. Pessoal, quando os núcleos formam uma gradação, a angústia, a solidão, a falta de companhia, a falta de carinho, a falta de tudo, levou-o ao suicídio. Tá certo? Então o verbo fica no singular, quando ele vai graduando as coisas. Tá certo? Então você pega assim, o goleiro ruim, a defesa fraca, o meio-campo inútil, o ataque inoperante, tá? Faz o Palmeiras não ter título mundial. Tá certo? Então pode ficar no singular. Certinho? Agora que hoje o time está melhorzinho um pouquinho, né? Só perdeu para o Cuiabá, mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Sujeito composto depois do verbo. Então nós vimos antes do verbo. Antes do verbo, sujeito composto antes do verbo, tá certo? Vai para o plural. Casos que podem ficar no singular, tá? Se forem sinônimos, os núcleos, ou forem uma gradação, gradativamente citando. Agora o sujeito depois do verbo. O verbo vai para o plural. Chegaram ao local do crime, os policiais e o delegado. Então, aqui está na ordem inversa. Os policiais e o delegado chegaram ao local do crime. Então, você procura, primeira coisa, procura o sujeito da oração. Quem é o sujeito da oração aqui? Os policiais e o delegado chegaram ao local do crime. Passeavam na rua Antônia e Dirceu. Tá certo? Então, Antônia e Dirceu passearam na rua. Então, o sujeito composto depois do verbo vai para o plural. Tá? Ou concorda com o mais próximo. Tá? Ou concorda com o mais próximo. Olha só, chegou ao estádio técnico e os jogadores. Então, tem uma regrinha que eu ensinava para as crianças. Tá? Sujeito antes do verbo, normal. O que é o normal? Ir para o plural. Depois, qual que é a regra? Os dois. Se você botar carga inicial, Sandro. Sujeito antes do verbo normal, Sandro. Depois, qual que é a regra? Os dois. Pode para o plural ou concorda com o mais próximo. Você tem que guardar isso aqui, que isso aqui é a regra mais importante de concordância verbal. Então, quando o sujeito vem antes do verbo, sujeito composto antes do verbo, o verbo vai para o plural. Sujeito vem depois do verbo, tá certo? No plural está sempre certo. No plural está sempre certo. Se você for escrever um texto, uma redação, se colocar sempre no plural, você sempre vai acertar. Certinho? Mas quando for depois do verbo, pode concordar com o mais próximo. Chegou ao estádio o técnico e os jogadores. Chegaram ao estádio o técnico e os jogadores. Também está correto. Certinho? Bom, prestem bem atenção aqui. Sujeito composto de pessoas diferentes. Como assim pessoas diferentes, professor? Todas as pessoas são diferentes? Não. Então, uma aparece na primeira pessoa e a outra na terceira. Um exemplo. Paulo e eu. Paulo é terceira pessoa, eu, primeira pessoa. Então, Paulo e eu viram o quê? Nós. Vocês entenderam? Então, Paulo e eu jogaremos hoje. O aluno e eu somos nós. Fotografaremos vários tipos de pássaro. Tá? Agora aqui, quando for primeira pessoa, quando um for na primeira pessoa, é nós. Agora, quando for na segunda ou terceira pessoa, tu e ele, tu é segunda, ele terceira pessoa. Tá? Pode ficar na segunda pessoa do plural ou na terceira pessoa do plural também. Então, vamos lá. Preste atenção aqui. Quando for pessoas diferentes, e tiver eu, primeira pessoa do plural, é nós. É só nós. Quando tiver segunda pessoa do plural ou terceira do plural, tá certo? Tá? Pode ficar tu e ele ficareis, tu e ele ficarão. Tá? As duas estão certas. As duas estão certas, perfeito? Vai exercitar isso aqui, vai ficar mais fácil.
Quando o núcleo do sujeito, pessoal, quando o núcleo do sujeito for ligado por ou, tá? Então, se houver ideia de exclusão ou retificação, o verbo fica no singular. João ou Pedro serão o novo gerente. Quantas vagas tem para gerente? Uma só. Então, se for ou é um ou é o outro e exclui um, fica no singular. Tá? O ladrão ou os ladrões não deixaram nenhuma pista para os policiais. Aqui não houve, tá? Aqui não houve exclusão. Então, concorda com o mais próximo. O ladrão ou os ladrões não deixaram para os policiais. Agora, se não houver, pessoal, ideia de exclusão, o verbo vai para o plural. Exemplo, a gordura ou o sedentarismo são prejudiciais à saúde. Os dois atrapalham a saúde, né? Então, vai para o plural. Então, voltando a isso aqui, é uma linha importante. Ligado por ou. Tá? Ou é alternância. Então, se for exclusão, João ou Pedro será o novo gerente. Palmeiras, é Flamengo, né? Ou Flamengo se classificará para a semifinal da Libertadores, porque é só um que vai, né? Não sei se um joga com o outro. Não, o Flamengo joga com o Barcelona genérico, né? É Palmeiras e Atlético, eu acho, né? Então, vai dar Atlético, tá? Então, Palmeiras ou Atlético se classificará para a semifinal, beleza? Então, quando for exclusão é no singular, quando não for exclusão, gordura ou sedentarismo são prejudiciais à saúde. O núcleo do sujeito, isso eu estou falando de sujeito no plural, pessoal. Tá? Ligados por com. Então, o verbo irá para o plural, mas admite-se o singular quando quer destacar o primeiro núcleo do sujeito. O pedreiro com o pintor terminaram o serviço combinado. Os dois. O pedreiro com o pintor terminou o serviço combinado, ou seja, o mais importante é o pedreiro. Então, quando eu quiser fazer um destaque para pedreiro, tá? Só fica por singular, né? Estou destacando o primeiro. Aqui outro importante também, sujeito coletivo, tá? O verbo concorda com o coletivo. A multidão aplaudiu o discurso do rei. A multidão aplaudiu, tá? Se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Exemplo, a equipe de cinegrafistas. Opa, especificou. Pode ser equipe. A equipe acompanhou, mas aquilo especificou a equipe. A equipe de cinegrafistas acompanhou o protesto dos policiais de Recife. Tá certo? A equipe de cinegrafistas acompanharam o protesto dos policiais. Então, olha só. Se for só o coletivo, concorda com o coletivo. A multidão aplaudiu. A multidão de pessoas aplaudiu, ou a multidão de pessoas aplaudiram. Certinho? Bem bacana. Tá? O sujeito substantivo que só tem no plural. Tá? Somente no plural. Olha só como é isso aqui. Ó. Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Tá? Os Estados Unidos são a maior potência. Então, concorda com o artigo, pessoal. Certinho? Concorda com o artigo. Então, Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo. As Minas Gerais possuem belezas naturais. Minas Gerais possui belezas naturais. Guardaram isso aqui? Então, Estados Unidos só vem no plural. Minas Gerais só vem no plural. Então, o que determina o verbo? É o artigo. Então, Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Minas Gerais, o nome do estado é no singular. Tá certo? Minas Gerais é um estado, é que nem São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, Minas Gerais possui belezas naturais. Agora, se for as Minas Gerais, tá? Porque os Estados Unidos são 50 estados, né? Mas o nome tá, é Estados Unidos. Se eu tiver um artigo, os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo. Tá? As Minas Gerais possuem belezas naturais.
Tá? O sujeito é um pronome de tratamento. Quando usa o correto é Estados Unidos. Tá certo? A EUA é uma, como é que fala? Eu traduzi para a língua portuguesa, USA, né? Mas o nome em língua portuguesa é Estados Unidos. Tá? EUA, eles fez a tradução de USA, né? O sujeito é um pronome de tratamento. Tá? Então é sempre na terceira pessoa. Sempre na terceira pessoa. Vossa Excelência agiu corretamente. Sua Santidade agiu corretamente. Vossa Magnificência agiu corretamente. Agora, Vossas Excelências votaram a nova lei. Tá? Então, para quem for fazer o concurso da Federal, eu não vi a pergunta. Deixa eu até ver de novo aqui. Tá? A pergunta, a última, eu não consegui ler, pessoal. Já li. Tá? Então, o Manual da Presidência da República, ele foi mudado em 2018. Tá? 2019. No 100º dia de governo do presidente, ele lançou o 100º decreto dele, 100 decretos em 100 dias. Um dele, tá, é mudando as formas de tratamento. E nesse decreto, tá, fica expressamente proibido no Poder Executivo Federal, o uso de pronomes de tratamento, tá, de Vossa Excelência. É só senhor e senhora. Tá? Então, o pronome de tratamento usado em correspondências oficiais do Poder Executivo Federal é senhor e senhora. O nosso municipal, o nosso decreto é de 2011, então tem pronome de tratamento. Vossa Excelência agiu corretamente. Vossas Excelências votaram uma nova lei. Certo? No nosso caso, a Câmara de Vereadores, tá? Só o presidente que é Vossa Excelência, os vereadores não são. Na prefeitura, só o prefeito é Vossa Excelência. O vice-prefeito não é, e nem os secretários municipais são Vossa Excelência. No Estado, sim. Beleza? Sujeito representado pelo pronome relativo que. Certinho? Então, fui eu que liguei a TV. Fomos nós que consertamos a TV. Então, o que fica invariável. Tá? Quando é que é quem, pessoal? Tá? Então, quando é que é quem? Concorda com o pronome, tá? O outro pronome, não relativo. Aquele que veio substituir. Fui eu que liguei, então o verbo concorda com eu. Foi nós que consertamos, o verbo concorda com nós. Isso quando for que. Quando for quem, pode ser os dois. Não sou eu quem faz café. Não sou eu quem faço café. Então pode ficar na terceira pessoa ou pode ficar na primeira pessoa. Tá certo? Então, esse dia eu falei, sou eu quem agradece. Tá? Daí a professora de português veio me corrigir. Tá certo? Aí tive que mostrar para ela que posso falar isso. Sou eu quem agradeço, está correto, ou sou eu quem agradece, também está correto. Pode ficar na primeira pessoa do singular ou na terceira pessoa. Pessoal, guarde essa informação que ela é importante. Tá? Verbo acompanhado de ser, pronome ser. Tá? Se o verbo for transitivo direto, quando voz passiva, concordo com o sujeito. Vendem-se apartamentos. Como é que eu sei que é voz passiva? Faz o caminho inverso, pessoal. Apartamentos são vendidos. Consegue fazer esse caminho inverso? Então, o verbo concorda com apartamentos. Tá? Vende-se apartamento. Eu estou vendendo um apartamento só. Vendem-se apartamentos, eu estou vendendo mais de um apartamento. Tá? Agora, se o verbo for de ligação e transitivo ou transitivo indireto, quando eles forem seguidos do pronome ser, tá certo? É um sujeito indeterminado. Precisa-se de vendedores com experiência.
Tá certo? Então fica na terceira pessoa do singular. Por quê, pessoal? Porque o sujeito é indeterminado. Perfeito? Vamos ver aqui. Essa aqui, ó, verbos impessoais. Verbos impessoais, isso aqui é oração sem sujeito, né, pessoal? Verbos impessoais porque não tem pessoa conjugando o verbo. Havia 5 anos que moravam em Portugal. Verbo haver no sentido de existir, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Chovia muito naquela noite. Fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Então fica na terceira pessoa do singular. Faz 2 meses que recebemos a carta. Verbo fazer, significando tempo decorrido. Terceira pessoa do singular. Guarde essa informação. Vocês viram que muitas regrinhas que eu estou apresentando aqui, vocês já viram? A gente só está colocando uma tabelinha de regra de concordância verbal. Agora, o verbo parecer, quando ele for, tá, junto com o infinitivo, ele sempre flexiona um ou outro. As paredes do prédio pareciam estremecer. Tá? Ou pode fazer assim. Os alunos pareciam concordarem com o diretor da escola. Então, as paredes parecem que estão estremecidas. Então, o verbo parecer, ele vindo com um verbo auxiliar, tá certo? Ele pode vir, um vai vir no singular ou no plural, ou um ou outro. Certinho? Então, os alunos pareciam concordar com o diretor, os alunos pareciam concordarem com o diretor. Então, os dois estão corretos. Beleza? Então, esse assunto aqui é um assunto bem rápido, tá? A gente vai ter um exercício, o 3, lá na nossa plataforma, são 7 ou 8 questões, vocês farão e a gente corrigirá na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai corrigir essa atividade. Falta só essa para corrigir, tá? Vocês podem fazer que a gente corrige na próxima aula. Gabriel, quer falar alguma coisa? Gabriel? Que levantou a mão, né? Então vamos lá, pessoal. Então, tem uma colega que vai fazer prova. Eu queria lembrar que cidade que ela vai fazer, que é a FAPEC, que vai fazer essa prova. Tá? E a gente vai trabalhar crase hoje. A crase cai em tudo que é concurso. Nos concursos da FAPEC, de 20 questões, são 2 de acentuação e 2 de crase, pessoal. Assunto importantíssimo. Tá? Então, a gente vai trabalhar isso aqui. E aquela provinha, tá? São Gabriel do Oeste, né? Aquela provinha que eu mandei ontem no grupo, a gente fará as questões, se der tempo hoje, senão a gente vê na próxima aula. Eu vou fazer o seguinte, vamos aplicar aquele testezinho que eu sempre aplico, antes de estudar a crase? Eu sempre aplico um testezinho, tá? Deixa eu pegar aqui. O processo seletivo do município é sempre dezembro, né? Dezembro para janeiro. Eu acho que o último que teve foi nessa correria aí. Que eu lembro. Ah, não, vocês vão fazer o exercício, né? Olha só, gente. Deixa eu só perguntar para alguém. Você sabe quando vai ser o processo seletivo para o professor? Vai ser em novembro? Novembro, né? Novembro para dezembro, né? Deixa eu só fechar aqui. Olha só a distribuição total dos pontos. Então, nós temos notas de 2 a 10, tá? 2 a 10. Então, o maior número de notas que saiu foi nota 6, ela saiu 16 vezes. Tá? A média da turma é 6,6. Tá? A nota que está no meio, tá? Se são 72 respondendo, a que ficou em 36º na classificação, tirou 6.
E o intervalo, a menor nota foi 2, a maior nota foi 10. Certinho? Então, nós temos, por enquanto, 72 respostas, tá? Então, a média 6,6. Finalzinho da aula, eu vou dar outro teste. Tá? Vamos ver se essa média aumenta. Deixa eu parar que já começou. 6,55 começou a diminuir. Vamos corrigir. As perguntas. Então, olha só. Deixa eu ver. Questão número 1. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra para vocês. Banheiros ligados a tubulações de esgoto. Seu uso é facultativo, pois o vocábulo tubulações embora no feminino está no plural. Tá? Está no plural. Bom, quando é que a crase é facultativa? Olha só. Tubulações está no plural, pessoal. O A está no singular. Então, aqui a crase é proibida. Tá? Se a palavra vier no plural e o A vier no singular, aqui a crase é proibida. Ele falou o que é facultativo, então está errado esse item. Esse item aqui não está correto. Beleza? Seja incorporada às rotinas. Seu uso decorre da junção da preposição a, exigida pelo vocábulo incorporados, com o artigo feminino as. Tá? Seja incorporado aos ensinamentos, aos regulamentos. Troca a palavra feminina, pessoal, por uma palavra masculina. Se couber ao, existe crase. Então, esse aqui está correto. Próxima. Entenderam aqui? Professor, Oi. pode repetir para nós a segunda, por favor? Ó, seja incorporado às rotinas. Tá? Troca rotinas por uma palavra masculina. Pode ser aos regulamentos. Sejam incorporados aos regulamentos. Coube aos? Coube. Então, o A é craseado. Se trocar o A por ao e não perder o sentido, leva a crase onde tem A. Certinho? Próxima. A crítica faz referência às propagandas mal feitas. Troca essa palavra propagandas por uma palavra masculina. Anúncios. A crítica faz referência aos anúncios mal feitos. Cabe aos? Cabe. Então, o A é craseado. Então, esse item aqui, pessoal, é correto. É correto. Então, troca essa palavra propagandas, tá? Essa aqui, ó, por uma palavra masculina. Se couber ao, a feminina tem crase. Essa é a regra mais importante. Vamos lá? O menino correspondeu à esperança do pai, uma vez que apresentou à comissão examinadora inteligentes respostas. Troca a palavra masculina, tá? Essa esperança por uma palavra masculina com o mesmo sentido. Esperança, coloca aí. Ai, gente, troca a esperança por uma palavra masculina. Ensinamento do pai. Não é mais adequada, mas você cabe, ó, correspondeu ao ensinamento do pai. Opa, cabe, por uma vez que apresentou ao comitê organizador, ao afeto do pai, pode ser também. Ao comitê examinador, troca a comissão para o comitê. Coube ao nas duas. Então, essa aqui é craseada, é correta, tá certo? Essa frase está correta. Ele virá a qualquer hora, contando que lhe sejam dadas a tempo todas as informações necessárias. A qualquer é um pronome indefinido, não leva crase. Tempo é uma palavra masculina, a crase é proibida. Então, essa aqui está errada. Tá? Isso aqui está errado. Fico muito grato à senhorita. O uso está correto? Está correto. Pronome de tratamento só leva crase em senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e dona leva crase. Então, aqui está correto
Tá? Só antes de senhora ser integral. Não podemos ir à casa de nossos amigos. A palavra casa é outra palavra especial também. Se a casa vier determinada, se a casa tiver dono, leva crase. Então, essa aqui está errada. Ela veio sem crase. Certinho? Essa aqui está errada, porque ela veio sem crase. A palavra casa só leva crase se estiver determinada. Voltou à Colômbia a nado. O uso da crase está correto. Então tem que ter crase aqui. Então você vai fazer o seguinte. Você vai voltar da Colômbia. Eu volto da Colômbia ou volto de Colômbia? Eu volto da Colômbia. Tá certo? Então quem volta da, crase A. Quem volta de, crase para quê? Tá certo? Então volta da, essa crase está correta. Então, próxima. Falou a todos os moradores, está correto o uso da crase. Todos é uma palavra masculina. Além de ser masculina, está no plural. E além de estar no plural, é um pronome indefinido. Isso aqui não leva crase por 3 motivos. Tá certo? Porque é masculina, está no plural e não tem crase antes de pronome indefinido. Essa aqui está errada. Dirigiu-se à terra, o uso está correto. Então, são 3 palavrinhas que a gente tem que guardar. Casa, terra e distância. Casa, terra e distância. Elas só levam crase se forem determinadas. Dirigiu-se à terra. Se fosse a terra dos antepassados, a terra dos meus pais, a terra dos gaúchos, aí teria crase. Mas ela não veio determinada. Então, essa crase aqui, ela não existe. Certinho? Então, esse item também está errado. Esse item também está errado. Bom, como a gente faz na maioria dos assuntos que a gente vai trabalhar, primeiro a gente faz um testezinho, 6,6 a média da turma. Como eu fiz o teste, já corrigi para você, uma correção. E agora nós vamos às regrinhas de crase, pessoal. E faremos alguns exercícios. Vamos às regrinhas de crase e faremos alguns exercícios de crase. Fazer o seguinte, vamos tomar uma água, tá? 10 minutinhos, 18h49, a gente volta com as regras de crase, tá? E exercícios. Hoje eu fiz um curso à tarde, da 1h30 até as 5h30. Daí o instrutor fala assim, vamos fazer uma parada hidráulica, certo? Então vamos fazer uma parada hidráulica. Vamos dar crase, aula 6. Crase é fusão, mistura, tá? Preposição a mais o artigo a. Visita a praia. Troca praia por uma palavra masculina. Visita ao mar. Sempre que couber ao, tá, antes da palavra masculina, você coloca a crase na feminina. Preposição a mais o pronome aquele. Superior àquele. Sempre que for aquele, aquela e aquilo, você pode colocar, troca por a esse, superior a esse. Se você falar superior a esse, perde o sentido? Não. Então vai crase antes de aquele. A preposição a mais o pronome demonstrativo. A. Voz igual à voz do irmão. Certinho? Acento grave. Tá? Graficamente representado por um traço oblíquo para a esquerda, ou seja, é o acento grave. É colocado apenas sobre a vogal, indicando se há crase ou não. Tá? Se não há crase, a gente não coloca. Ocorre na contração da preposição a com outra palavra. A mais as, a mais aquele, a mais aqueles, a mais aquela, a mais aquelas, a mais aquilo. Vai ver? Quando é que não ocorre crase, pessoal? Quando é que não ocorre crase? Diante de palavras masculinas. Tá? Isto cheira a perfume francês. Perfume masculino não leva crase. Gostava de andar a pé. Pé, palavra masculina, então não leva crase também. Diante de verbos não ocorre crase. Ainda há muita coisa a fazer. Estava disposto a disputar uma vaga. E sempre antes do verbo partir, tá? A partir. Nunca vai crase. Tá? Não ocorre crase diante da maioria dos pronomes.
Certinho? Então, entregaram o prêmio a ela, não leva crase. Peço licença a Vossa Excelência. O nome de tratamento, só senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e dona fizeram referência a esta carta, pronome demonstrativo, não vai crase também. Não fizeram alusão a alguma possibilidade, pronome indefinido, também não leva crase. Mas agora, pessoal, tá? Mesmo imprópria, pode levar crase. Referir-se à mesma resposta, ao mesmo questionamento. Entregar o prêmio à senhorita. Então, leva crase, senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e madame. Não ocorre crase nas expressões repetidas. Ficou cara a cara com o inimigo. Contava as moedas, uma a uma, gota a gota. Outra expressão que sempre aparece. Então, nós não temos crase entre palavras repetidas. Não ocorre crase também antes de quem, cujo, cujas. Era geniosa funcionária a quem se reportava. Mentira que não existe funcionária geniosa no serviço público. Eis o dono a cuja cópia me refiro. Então, antes de quem, cujo e cuja, não temos crase. Tá? Não ocorre crase também, tá? No sentido genérico, no plural. Olha só, falava a pessoas desinteressadas. O A está no singular e pessoas está no plural. Fez alusão a cidades litorâneas. Tá? O A está no singular e a palavra está no plural. Tá? Não se referiu a criatura alguma. Aqui está no genérico, né? Então não leva crase. Tiram-se da palavra casa, a palavra terra, só se estiver determinada. Voltou a casa. O navio estava chegando à terra. O marinheiro foi à terra. Agora, se estiver determinada, voltou à casa dos pais. A casa tem dono. Voltou à terra natal, determinada também. Mas se aparecer assim, pessoal, a palavra terra com letra maiúscula, então ela está determinada, é o planeta Terra, aí leva crase também. Tá? Faltou aqui a palavra distância. A palavra distância leva crase se ela estiver determinada. A distância de 200 metros, a distância de 3 quilômetros. Tá? Educação à distância leva crase? Não. Não leva crase. Se aparecer educação à distância, um curso à distância, cai fora, porque é bem porcaria. Se tem crase na própria propaganda, imagina o que vai ter de aula lá. Crase facultativa, ou seja, ela pode acontecer ou não. Diante de nomes próprios de pessoas do gênero feminino. Ele fez referência a Sandra. Ele fez referência a Sandra. Daí o artigo, tá, que ele é opcional. Então, a crase é facultativa em 3 situações. Antes de pronome feminino, né, o nome feminino. Ele fez referência a Sandra, ele fez referência a Sandra. Pode ser com crase ou sem crase. A crase é facultativa também depois da preposição até. Fomos até a feira. Fomos até a feira. Então, essa crase é facultativa, ela pode acontecer ou não, e está correta das duas maneiras. Tá? A crase é facultativa também antes de pronomes possessivos femininos, desde que eles sejam adjetivos, ou seja, obedeço a minha irmã. Tá certo? Minha irmã. Tá. Por que ele é adjetivo? Porque ele vem acompanhando o substantivo. Tá certo? Mas, se eu falar desse jeito, minhas ideias são iguais às suas. Como não fala suas ideias, fala só as suas, a crase é obrigatória. Se o pronome possessivo vier acompanhado do substantivo, a crase é facultativa. Agora, se ele vier sozinho, a grosso modo, explicando aqui, a crase é obrigatória. Como é que funciona diante de topônimos? O que é um topônimo, professor? Nomes de lugar. Tá? Se vou a, volto da. Vou crasear. Se vou a e volto de, crase para quê?
Tá? Mais uma invençãozinha aqui, né? Se vou A, volto da, crase A. Tá? Se vou A, volto de, crase para quê? Vou à Itália, volto da Itália. Vou à Argentina, volto da Argentina. Vou... Não. Nome feminino, né? Se for masculino, não leva crase nunca. Tá? Aqui diante do lugar, vou a, né? Feminino. Vou a Roma. Voltar da Roma ou voltar de Roma? De Roma, então não leva crase. Vou a Curitiba. Vou a Curitiba e volto de Curitiba, então não tem crase. Vou a Roma Antiga, volto da Roma Antiga. Prestem bem atenção. Tá? Porque daí a Roma veio determinada. Vou a moderna Curitiba. Aí veio determinada também. Aí leva crase. Beleza? Boa essa aqui. Agora, quando é que a crase é obrigatória, pessoal? Tá? Aqui não é proibida, aqui não é optativa. Aqui as crases são obrigatórias. Com expressões adverbiais. Expressões prepositivas e conjuntivas. Adverbiais. À tarde, à noite, à moda, à proporção que. Vendi à vista o relógio que ganhei na rifa. Tá? Foi a maneira que ela aprendeu. Ando à procura de um amigo. Você está carente de certo, né? Ando à procura de um amigo. A procura de. Tem uma preposição, é uma expressão prepositiva. Andava às pressas advérbio de modo, é uma expressão adverbial. Agia às escondidas, é a maneira que ela agia, adverbial. Pediu um filé a Camões. Tá certo? É a moda Camões. Tá? Só que isso aqui é uma invenção que eu acho que não existe, esse filé a Camões. Não lembro de ter um filé que foi inventado por Camões, né? Pode ser um filé à parmegiana, tá? Aí sim, a região parmegiana. Agora, sempre que tiver a moda de escrita ou subentendida, tem que ter a crase. Mas tem que tomar muito cuidado. Tá? Se eu falar assim, pessoal, bife a cavalo. Bife a cavalo é a moda a cavalo? O cavalo inventou esse bife? Não. Aí tem que tomar muito cuidado. Tá? Tem que ser a moda dele. Usou o sapato a Luís XV? A moda Luís XV é aquele sapatinho de salto alto e com biquinho fino. À medida que eu estudava, mais entendia a matéria. À medida que tá, é uma expressão conjuntiva, porque tem uma conjunção terminando a expressão aqui. Crase e as horas, tá? Substitui a expressão que indica horas por meio-dia. Chegou ao meio-dia, cabe ao? Cabe. Então, chegou às 8 horas, horas exatas, leva crase. Estou aqui desde as 13 horas. Estou aqui desde o meio-dia? Não, né? Não tem sentido. Não é desde o meio-dia, desde meio-dia. Então, esse or não existe. Então, não leva crase. O aumento entre vigor a 0 hora. O aumento entre vigor ao meio-dia. O cabe ao leva crase. Veio à meia-noite em ponto. Hora exata. Tá? Veio ao meio-dia em ponto. Irá a uma hora qualquer. A hora exata não leva crase. Certo? Vamos lá. Ailton Alves, você está dando aula no município, velho? Eu fui meu aluno faz muito tempo, né? Não, né? Crase diante de numeral. Prestem atenção aqui, tá? Um substantivo feminino definido aqui, ó. Chacal. Rapaz, tinha subtenente, velho. Li a página 1 a 10. Tá? Li da página 1 à página 10. Tá? Caminhou da Rua Augusta a 7 de setembro. Da Rua Augusto à Rua 7 de setembro. Certo? Tem esse macetezinho aqui no numeral. Crase diante do numeral, quando houver explicitamente junto ao numeral um substantivo feminino determinado. Professor, você escreve 1 ao 10? Oi?
Não 1 a cabe 10. 1 ao 10? Mas aqui é a rua, aqui o 10 é feminino, né? Página 10. A rua 10. A rua 7. Tá? Tá É a concordando com a 10. página? Eu não fiz a substituição. Caminhou da rua Augusta à rua 7 de setembro. Certinho? Aqui é a rua. Tá? Só que vem subentendido a rua. Quando houver explicitamente junto ao numeral, um substantivo feminino. Tá? Dirigiu-se às 2 crianças abandonadas. Tira esse numeral. Dirigiu-se às às crianças abandonadas. Troca a criança por uma palavra masculina. Dirigiu-se aos meninos abandonados. Cabe aos? Então cabe frase. Servem café grátis às 10 primeiras pessoas que apareceram no hotel. Servem café da manhã grátis às pessoas que aparecem no hotel. Aos homens que aparecem no hotel. Cabe aos? Leva a crase. Certinho? Prestem bem atenção aqui, mas seja importante. Crase com pronomes demonstrativos, aqueles, aquelas e aquilo. Assistir aquele filme. Troca aquele, pessoal, por a palavra, por a este. Assistir a este filme. Você pode ver que não perde o sentido, não fica difícil de pronunciar e nem difícil de entender. Então leva a crase. Aspiro àquela vaga. Aspiro a esta vaga. Não perde o sentido também. Prefiro isto, aquilo. Prefiro isto a isto. Você pode ver que se eu troco por a isto, não perde o sentido. E se não perde o sentido, leva a crase. Vocês percebam que quem fez outros cursos, que a gente viu esse assunto crase, que a cada curso que você faz, você aprimora mais um pouquinho. E a cada curso que faz, vocês podem ver que não é o mesmo slide que eu uso. Esse aqui é a primeira vez que eu estou usando. Até para não repetir. Então, acho que eu dei crase 3 vezes nesses 6 cursos que eu trabalhei, e é sempre uma aula diferente. Você pode ver que tem umas 2, 3 regrinhas aqui que eu não tinha usado ainda. Certinho? Então, tá? Essa aqui é uma regra que a gente não tinha usado ainda. Quando é que ocorre que na crase? Ocorre a crase da preposição a, dos pronomes demonstrativos, aquilo que eu fiz, né? Aquela que. Tá? Então, preste atenção aqui. O que e a que, quem vai fazer prova da FAPEC, tomem cuidado, sempre aparece o o junto do que, ou o a junto do que. E ele pede para você classificar a classe gramatical. Sempre que o o vier junto do que, sempre que o a vier junto do que, o o é pronome demonstrativo, aquele que, aquela que, tá certo? Sempre será pronome demonstrativo. Então a gente não pode decorar, tá? A gente não pode decorar, a gente não pode decorar, o o é sempre artigo, o a é sempre artigo, pode ser pronome, pode ser artigo, pode ser pronome demonstrativo, tá certo? O a pode ser preposição, pode ser pronome, pode ser artigo. Então, tudo depende da situação, certinho? Então, sua caneta é igual àquela que comprei. Se eu posso trocar o que por aquela, tem crase. Tá? Olha aqui. Eu acabei de falar para vocês. A palavra distância é que nem a palavra terra, é que nem a palavra casa. Ela só leva crase se estiver determinada. Ela estava à distância de 100 metros do ponto de táxi. Professor, eu quero fazer o ensino à distância, não para de crescer. Tá? Tem muito ensino à distância craseado, com crase. Se aparecer o ensino à distância com crase, cai fora. Ah, professor, mas é só R$90 a mensalidade. Cai fora que você não vai aprender nada. Então, a palavra distância, ela só deve ser craseada, ela só deve receber crase se ela estiver determinada. Então, educação à distância com crase, professora Sônia, cai fora. Né? Cai fora, o que está errado é a educação que não vai para frente. Tá? Vamos lá. Então, um breve resumo aqui. Quando é que não ocorre crase? Antes de palavra masculina? Antes de verbo? Antes de pronome? Na maioria dos pronomes. Quando é que ocorre antes do pronome? O pronome
demonstrativo leva crase? Não. É só o pronome de tratamento, mas naqueles 3 casos que a gente comentou. Senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e madame. Tá? Não ocorre crase aonde também, professor? Entre palavras repetidas. Gota a gota, por exemplo. Antes de quem e cuja também não ocorre crase. Tá? A preposição mais a palavra no plural. Então, há festas. Então, não leva crase se o a estiver no singular e a palavra que a, né, que vem depois, estiver no plural. Então, a palavra pluralizada também não vai crase. Tá? Quando é que a crase é facultativa, professor? Tem 3 casos. Antes de nome de mulheres, antes de pronomes possessivos femininos e depois da palavra até. Tá? Tome cuidado que não for escrever a palavra até numa redação e esquecer do acento, que ela deixa de ser preposição e vira um verbo, até. Então, tome muito cuidado. Muito cuidado. Hoje, à tarde, eu vi a prova, a última prova do concurso do município, a dos anos iniciais e da pré-escola. Tá? Foram 2 questões de crase e 2 questões de acentuação. Então, de 20 questões, 4, tá, desses 2 assuntos importantíssimos. 2 desse nosso assunto aqui, da aula de hoje. No finalzinho da aula, a gente vai fazer essas questõezinhas, tá? Tá? Pessoal, vou tirar uma foto aqui. Deu, saiu. Vamos lá. Depois vocês curtem lá as fotos que a gente publica no Instagram. Sigam as redes da Escola de Governo. Nós temos no Facebook, no Instagram, e as nossas aulas ficam salvas todas no YouTube. Então, depois que acaba o curso, fecha a turma para vocês. Todas essas aulas de todos os cursos que vocês fizeram estão disponíveis no YouTube da Escola de Governo, tá? Se vou A, volto da. Tá? Se eu vou A e volto da, crase A. Se eu vou de A e volto D, crase para quê? Então, vou à Bahia, eu volto da Bahia. Então, tem crase. Vou a Recife, eu volto de Recife. Aí não tem crase. Então, essas regrinhas, pessoal, foram importantes para a gente. Então, vocês viram que a cada aula que passa, a cada curso, a gente aprimora mais, vai aprofundando mais, e vocês vão ficando mais espertos nesses assuntos. Bom, quanto ao uso de crase, assinale verdadeiro ou falso. A gente vai fazer juntos aqui. Então, eu quero que vocês coloquem no nosso bate-papo aqui a primeira. A crítica faz referência às propagandas mal feitas. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Essa crase antes de propaganda. Agora nós vamos... Verdadeiro? Simone, verdadeiro? Vamos lá, Simone. Então, troca propagandas por uma palavra masculina. Masculina, por exemplo, propaganda masculina. Isso, anúncio. A crítica faz referência aos anúncios mal feitos. Se na palavra masculina cabe ao, na palavra feminina tem crase, então a primeira é verdadeira. Vamos lá, agora a gente vai fazer só a segunda. A mídia se sustém devido à propaganda em excesso. Tá? Verdadeiro ou falso? Estou esperando. Verdadeiro também? Certeza? Pareceu um falso aqui, né? Fomos coagidos à compra de produtos desnecessários. Troca, compra por uma palavra masculina. Beleza. Aqueles que acreditam em programa devem ser advertidos. Esse aqueles, ele está funcionando como sujeito. O sujeito nunca deve ser precedido de preposição. O sujeito nunca deve ter crase. Tá certo? À vista ou a prazo, a propaganda induz o consumidor. Esse à vista está correto? Marcelo, você acha que está falso? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tá? A 4 é falsa, aqueles é falsa. Tá certo? Porque o que começa, ele funciona como sujeito. O sujeito nunca pode ter crase. O sujeito nunca pode ter preposição. Então só a penúltima é falsa, as outras são verdadeiras. Essa aqui é bem bacana. Preste atenção, isso aqui é a cara da FAPEC. Ela cheirava a flor de romã, com crase. Ela cheirava a flor de romã, sem crase. Beleza? As 2 frases estão certas, Adriana.
As duas frases estão certas. Tá? Quando eu falo, ela cheirava a flor de romã, o cheiro dela era parecido com o cheiro de flor de romã. Tá certo? Quando eu falo, ela cheirava a flor de romã, sem crase, eu estou dizendo que ela estava cheirando a flor. Certinho? Ela estava cheirando a flor. As duas frases estão escritas adequadamente, dependendo de um contexto. Beleza! A primeira está correta, a 01 está correta. 2, as duas frases são ambíguas? Não. 4, a primeira frase significa que alguém exalava o perfume da flor de romã. Perfeito? Então, 1 mais 4, 5. É a soma que eu quero. A segunda frase significa que alguém tem o perfume? Não. Da flor de romã? Não. 16, o A da segunda frase deveria conter o acento indicativo de crase? Não. Então, a 1 e a 5 estão corretas. 1 e a 4 estão corretas. A soma dá 5. A soma dá 5. Beleza? Aqui, a explicaçãozinha. Essa aula a gente vai salvar para vocês, tá? Bora lá. Agora vocês vão fazer sozinhos essas aqui, tá? Vamos fazer sozinhos essa questão aqui. Vamos lá? Assinale como verdadeiras as frases em que o sinal indicador de crase está corretamente empregado, e como falsas aquelas em que isso não ocorre. O trabalho do aluno foi feito à luz dos ensinamentos. Coloca a luz para uma palavra masculina, ao rigor dos ensinamentos do mestre, bem como a força da solidariedade dos colegas. Verdadeiro ou falso isso aqui? Verdadeiro? É possível que ele se dirija a todas as entidades com a intenção de obter. Pessoal, todas está no plural e o A está no singular. Todas no plural e o A no singular. Então aqui é falso. O menino correspondeu à esperança do pai, ao ensinamento, ao... Fala a palavra masculina trocando por esperança aí. Estou tentando lembrar. Uma vez que apresentou à comissão examinadora, inteligentes respostas. Perfeito, aqui é verdadeiro, né? Ele virá a qualquer hora ao ensino do pai, né? Beleza, bacana. Qualquer um pronome indefinido não leva a crase, tá? E a tempo também não leva a crase. A questão que a gente já fez. Tempo é a palavra masculina. Então, falso a penúltima. Fizemos as escondidas, tá? O que era necessário, a satisfação de todas. As escondidas, advérbio, né? Então, verdadeiro. Então, vamos lá. O que deu aqui? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá? Acho que a maioria acertou. Bonitinha essa aqui. Essa aqui vocês vão ter um tempinho para fazer. Tá? Essa aqui tem várias regras. Vamos lá, gente. Mesmo com muita chuva, Jean preferiu ir a pé. Pé é palavra masculina, né? Pé é palavra masculina. Então, sem crase. Às vezes, Ana recorria às recomendações da mãe. Tá? Às vezes, a Ana recorria às recomendações da mãe. Então, não. Não tem, às vezes, certinho, as recomendações. Troca as recomendações. Sim. Troca aos ensinamentos da mãe. Então, verdadeira essa aqui também. Sempre sai para o trabalho às 7 horas. Troca às 7 horas para o meio-dia. Sempre sai para o trabalho ao meio-dia. Ao meio-dia. Perfeito. Está certinho. Guilherme foi à Itália, à Espanha e à Áustria. Voltar da Itália, da Espanha e da Áustria. Voltar da crase. Verdadeiro aqui também. Raquel foi à cidade, enquanto o marido foi à praia. Bicho folgado. Foi à cidade, foi ao município. Enquanto o marido voltou da praia, voltou ao mar. Perfeito, verdadeiro também. Acho que falso só a primeira, né? Exato. Vamos fazer mais uma aqui? Vamos lá. Quanto às regras do uso de crase, qual a única frase correta em seu emprego? Fiquem atentas
há homens dominadores. Essa frase é uma verdade, mas homens é uma palavra masculina, não leva a crase. Preciso estar pronta até às 13 horas. Senão perderei o voo e todas as conexões. Então, depois de até, a crase é opcional. Então, aqui ela está certa. Ela podia ter ou não. As mulheres discutiram cara a cara. Por que não leva a crase aqui? É a palavra repetida. Então, aqui está correto. Não pode ter crase aqui. Mas, acerca da melhor forma de obedecer às leis. Opa! Troca leis por regulamentos. Aos regulamentos. Aqui, antes de lei, teria que ter uma crase. Isso aqui é uma pegadinha, pessoal. O endereço correto é daqui a 2 quadras. Não, né? 2 está no plural, o A está no singular. A esquerda está certinho. Então, letra A, B, né? B. Aqui vem toda a explicaçãozinha. Vamos fazer mais uma. Certinho? Essa deu um tempinho mais que ela tem uma pegadinha, gente. Essa deu um tempinho mais que ela tem uma pegadinha. A sinal alternativa é que o emprego do acento grave, indicador de crase, está correto. Ó, acento grave é crase, tá, pessoal? Peça desculpas a seu mestre. Seu é um pronome possessivo masculino, pessoal. Tá? Atribui sucesso a má sorte. Troca má sorte com uma palavra masculina. Mau agouro. Apareceu aqui. Ao mau agouro. Perfeito. Pode ser que seja essa certa. Quando a festa acabou, tá? Então, a festa acabou. Não tem motivo para ter crase. Ao azar, o colega falou aqui, ou a colega. Voltamos a casa felizes. Quem que estava felizes? Nós, né? Então, esses felizes não determinam a palavra casa. Então, não leva a crase aqui. Casa, terra e distância, só quando estiver determinado. Esse feliz se refere a nós, o sujeito. Daqui a 4 meses. Não cabe, né? Então, letra B mesmo? Letra B, está toda a explicaçãozinha aqui. Vamos para a próxima? Aqui, um minutinho, essa aqui está simples. Tá? Isso aqui está simples. Vamos lá, gente. A sinal alternativa que exemplifica o uso correto da crase. Correto. Ele quer a questão certa. O jantar desta noite será um delicioso filé à chateau. A moda chateau. Certinho? Eu acho que está correto por enquanto. Tá? Mas sempre que eu achar... A letra A, pessoal, é um perigo. Eu não confio na letra A. Tá? Porque às vezes ela parece que está fácil. E tem uma mais certa que ela. Aí ela se torna errada. Certinho? Voltarei daqui a 1 hora. Voltarei daqui ao meio-dia. Não cabe, né? Então, aqui está errado. O fórum ocorrerá de 15 a 20 deste mês de janeiro. Numerais, né? Não tem. Nosso curso começará a partir. Verbo, antes de verbo não tem crase. Está errado. Irei a casa logo depois do treino. Casa. Se a casa não tem dono, não leva crase. Se a casa não estiver determinada, não leva crase. Certinho? Então é sem crase essa aqui. Então letra A mesmo, né? Ela estava bem certinha. Tá? Não tinha erro nenhum. Bom? Letra A, está aqui todo o comentário de cada item. Próxima. Agora eu quero o seguinte. A questão é certa ou errada? Certo? Certo ou errada? Nas provas da FAPEC, o que ela tem feito desde 2016? Tá? Ela coloca uma frase 5 vezes, 5 alternativas. Cada uma delas é uma mudancinha. A gente tem que dizer que ela está totalmente correta. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá, gente. Ensinar a distância. A distância é só quando estiver determinada, né? A distância de 200 metros. Então, esse aqui não tem classe. Tá? Então, está errado. Beleza? Vamos lá, mais uma. Por motivos óbvios, todos sabem que as redações devem sempre ser redigidas à mão. Aqui eu tenho um comentário importante a fazer. Vamos lá? Vamos lá, gente. Por motivos óbvios, todos sabem que as redações devem. Então, as redações é o sujeito do verbo dever, né? Então, isso aqui está certo. Está sem crase mesmo, não pode ser sujeito. Sempre ser redigidas à mão. A mão, locução adverbial de instrumento.
Alguns autores são poucos, aí, quando tiver um concurso que tiver a bibliografia, tá? Eu aconselho que você adquira pelo menos uma gramática da bibliografia, ou um livro de direito. Então, a mão, locução adverbial leva a crase. Mas tem autores que falam que locução adverbial de instrumento a crase é opcional. Mas aqui está certo. Se viesse sem, também estaria certo. Certinho? Vamos lá. Próxima. Cabe à sociedade, cabe ao povo auxiliar na construção da cidadania de crianças e de jovens, em qualquer tempo. Certinho? Certo, né? Essa é bem tranquila, essa aqui dá fácil. Se a escola entrega à população, se a escola entrega ao povo uma educação de qualidade, jovens e crianças, tem um futuro promissor. Jovens e crianças, eles, né, têm, então esse tem é acentuado também. Então, por que você está comentando não só a crase, professor? Porque numa questão da FAPEC, ela cobra a mesma questão. Crase, regência e concordância. Crase, regência e acentuação. Então aqui ela está toda certinha, né? Esse tem é acentuado porque ele é um acento diferencial. Perfeito? Carla, perfeito, isso mesmo. É um acento diferencial. Tá certo? Então a gente vai aprimorando a nossa maneira de trabalhar os conteúdos, principalmente pelo objetivo da maioria de vocês, que é fazer um concurso, pode ser que seja a FAPEC que faça. Então a gente vai aprofundando e trabalhando as questões mais completas. Trabalho de segunda a sexta-feira. Vamos lá? Troca sexta-feira por sábado. Trabalho de segundo ao sábado ou segunda a sábado? A sábado. Então não vai crase, tá? Falsa essa aqui. O remédio deveria ser ministrado gota a gota. Palavra repetida, né, pessoal? Entre palavras repetidas não vai crase. Curso se destina àqueles que valorizam o saber que advém da experiência. Tá? Aqueles, troca por a esses. Curso se destina a esses. Perfeito, tá certo? Tá certo ou não tá errado? Onde é que tá errado aqui? Me fala. Agora começar a falar certo, né? Estou de brincadeira comigo. Tá? Sempre por aqueles, troca por a esses. O curso destina a esses que valorizam, não perde o sentido, permanece com o sentido. Então tá certo, pessoal. Ele se dedica a várias espécies de pesquisa. Essa aqui é bonitinha. Essa aqui é bonitinha. Errado. Isso aí, Andressa. Várias está no plural e o A está no singular. Tá? Não vai crase. Se fosse as, aí sim, cara, teria crase. Bonitinha essa, Denise. Tá me zoando, né? Pessoal, então, nós vimos dois assuntos importantíssimos hoje. Vocês viram que eu dei uma atenção maior. A crase, não que ela não seja, a concordância verbal não seja importante. Mas é que eu vou dar um tempinho para que vocês, obrigado, Conceição, para que vocês façam as questões que tem lá no Moodle. São 8 questões, bem bacanas, bem completas e importantes para a gente exercitar. Então, a gente está aprimorando, tá? A cada curso a gente coloca assuntos mais complexos, mais difíceis, tá? Para que vocês possam aprimorar e vocês percebam que vocês estão aprimorando, tá? Que vocês estão ficando mais espertos, tá? Conversa verbal é difícil, certo? Então, pessoal, a Igual já está fazendo a programação para setembro e outubro. Setembro, um curso vai falar todas as mudanças das novas regras ortográficas. O que é ortográfico? Eu vi que caiu, tá? O uso do hífen. Na prova de professor, acho que o pessoal pré-escola teve uma questão só sobre o hífen. Eram 7 questões na prova, uma só sobre o hífen. E uma tinha a acentuação, concordância e crase. Então, assuntos importantíssimos, tá? Então, isso a gente vai ver no próximo curso, esse de setembro, que é de 60 horas. De outubro, a proposta
é um curso de 40 horas de gramática, tá? Com a mesma dupla, e um curso de 30 horas de raciocínio lógico para este comigo, tá certo? Vocês poderão fazer os dois, porque serão em dias diferentes. Beleza, pessoal? Serão em dias diferentes em outubro, em homenagem ao mesmo servidor. A Egov deve abrir vários cursos para que vocês possam fazer. Beleza? Pessoal, uma boa noite, fiquem com Deus. A gente volta para corrigir as atividades. Tá? Essa semana, quinta-feira, não tem previsto live. Tá? Mas vocês vão trabalhar, que eu sei. Tá? Vocês estão louquinhos para trabalhar na quinta e sexta. Mas nossa live, segunda, terça e quarta, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. Tá certo? Estamos aqui à disposição. Já devo mandar mais um material para vocês no grupo. Tá? E vi que o pessoal está compartilhando o material. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá? Não se preocupe, se eu passar uma apostila, o fulano vai passar, eu não. Tá certo? Se você tirar 8 no concurso professor, ninguém te tira a vaga. Se você tirar 7,5, ninguém tira a sua vaga. Se tirar 7, aí você começa a disputar. Mas a vaga é sua, não é ninguém que vai tirar a sua vaga. Certo? Estudem, estudem. Tá? Montem um cronograma, montem uma tabela. Tá certo? Eu vou procurar no meu computador um cronograma que eu sempre monto para os alunos. Eu pego as matérias, pergunto para o aluno qual a dificuldade que ele mais tem. E monto uma tabelinha de horários, ele tem que seguir. Eu faço isso com a minha filha, que ela quer fazer o concurso da UFMS, e faço por semana. Tá? Ela vai para minha casa no sábado e domingo, eu chego lá sábado e cobro tudo que ela estudou. Tá certo? Na terceira semana, ela ainda resistia, agora ela está gostando e fica me pedindo conteúdo. A gente, quando começa a estudar, a gente sente falta se chegar naquele horário que a gente estuda e não está estudando. A gente começa a sentir culpa. Tá certo? Culpa. Então, eu vejo gente publicando foto. Tá? Primeira coisa, já não cancela. Às vezes tu quer dar uma olhadinha lá, Facebook, Instagram, tá? Rede social, mas use menos, tá certo? Use menos. Então, vá montando material com as leis. Eu percebi que caiu muito na prova que eu fiz em 2006. Principal, mapa mental é importante. Mas mapa mental, olha só, prestem bem atenção. Eu fiz um curso de sargentos em 90. Muitos não tinham nem nascido ainda. Tá? E tinha gente que estudava por mapa mental, pelo resumo feito pelos outros. Cada um tem que fazer o seu resumo, é você que vai entender o resumo que você fez. O que o colega fez, você não vai entender. Beleza? Ficha de resumo. Ficha de resumo. Então, ontem eu fui lá na loja e comprei um bloquinho. Esse bloquinho aqui, eu anoto tudo. Tá? Faça uma ficha de resumo. Tá? Aquele cartão, é um cartão grosso assim, com linhas. Você bota o assunto e faz o teu resumo ali. E vai separando por matérias. Tem aluno que está estudando, tem um caderno só para todas as matérias. Não, tem que dividir por matérias. Pessoal, vamos com Deus. Tá? Fiquem com Deus, né? Se já estão em casa. Uma boa noite, tá? E até a próxima aula.